Olha, chegamos. Episódio número 6. Meia dúzia. A caminho do quê? A caminho dos 10. Caminho do 100, logo. Vai saber, de repente, na Euro. Copa América. Champions. De repente, não menospreze a Copa América, hein? Jogos Olímpicos de Tóquio. Dependendo do Copa assunto. América, ele quer falar de Copa América no mesmo período da Eurocopa. Precisarei. Estamos aqui. Jogos Olímpicos de Tóquio em outro canal. Em outro vídeo. Sim. Estamos aqui no Rafael Oliveira Futebol, certo? Sim, estamos aqui e a galera tá mais que convidada. Aliás, o assunto de hoje eu tenho certeza que vai fazer com que muita gente participe. Então tá todo mundo convidadíssimo aí. Se inscreva nos 4 canais, curta o vídeo e comente, porque eu sei que você vai querer opinar sobre isso. Depois do Bertozzi, vamos falar no Bertozzi pelo Mundo, vamos falar do futebol, do polêmico futebol olímpico, né? No final de semana, Brasil e Argentina se classificaram, estarão lá. Mas você gosta do futebol olímpico? Há controvérsias. Vale alguma coisa? Ou só atrapalha? Enfim, tem muita discussão, mas está no outro canal. E no Hoffman vamos falar do Getafe, que não é uma surpresa, mas ainda surpreende muita gente. A gente vai explicar bastante sobre esse Getafe. E só antes da gente começar, pedir a opinião da galera sobre o áudio. Nosso querido áudio, tantos vídeos. Já tá melhor. Então a gente está tentando trabalhar semana após semana para ir melhorando. Mudando aprimorando. Então você fique à vontade aí para comentar sobre isso. Cenário itinerante dos camisados. Nós vamos falar de camisas com patrocínios inusitados, diferentes. Ou desconhecidos, tal. O que nós vamos falar agora? Motivo de amor aqui. Sim. E de discussão também. Mas dessa vez está longe de ser amor e ódio. É só amor e vício, eu diria. Porque... antigo Championship Manager, né? Depois Football Manager, teve uma cisão aí das empresas, então a gente que é mais antigo começou a jogar o antigo CM, né? Sim, famoso CM2, aí o CM que era nomeado por temporada, né? Depois virou FM. Mas eu particularmente, eu sou viúva do CM 0102. Pra mim é o clássico, né? Clássico. Que era... Que assim, acho que o FM acabou hoje indo para um caminho de uma jogabilidade mais difícil, um nível de detalhe, assim, que às vezes você tem que perder muito tempo entre jogos e tal. Então, assim, depois que eu virei pai, isso já faz 11 anos, eu tive menos tempo para jogar. O Rafa vai descobrir isso um dia ainda. Mas enfim, outro dia eu baixei de novo o CM 0102. E lá eu gostava muito de jogar na época com o Borussia Dortmund, cara, que era do Everton, do Jan Koller, era um bom time pra jogar, né, que dava jogo ali com o Bayern de Munique. O futebol alemão tinha uma competição muito forte ali. O ataque do Schalke era pelão em 2001, 2002. Era total, o Schalke era pelão. Quem que era o ataque do Schalke? O Penza e o Sandy, né? Penza e Sandy, era duro ali, era 30, 40 gols cada um por temporada. Aliás, a gente quem não conhece, vamos só explicar. Todo mundo baixar CM0102 de novo, começar a jogar. Aliás, tem uma comunidade no Facebook que é muito legal. Os caras atualizam, contam a história. Só para explicar vamos explicar do que nós estamos falando para quem não acompanha. Eu acho que é legal porque é um assunto que muita gente que gosta de futebol internacional ou futebol brasileiro mesmo usou até para começar a conhecer mais, a acompanhar, às vezes para entender regulamentos de ligas, regras sobre estrangeiros em determinadas ligas, inscrições, ou conhecer posições de jogadores, ou ter um primeiro contato com um jogo de uma maior parte tática. Então eu acho que ele fez parte até de uma mudança de geração, de consumo de futebol mesmo internacional. É claro que isso tem tudo a ver com as transmissões, que só foram aumentando nas últimas 2, 3 décadas, sem dúvida alguma, mas eu acho que o CM e depois o FM também, eles têm um papel importante. E é um papel que vai muito além da questão só da relação um jogo de videogame ou de computador ou do que quer que seja e um usuário. Eu acho que hoje nem existe mais esse preconceito, porque hoje os esportes também já atingiram um nível muito grande, né, no mundo. Mas eu acho que o nível de profundidade com que esses jogos trouxeram para o jogo, para o futebol como um todo, ele vai além do próprio jogo. Por quê? Fizeram documentários sobre isso e alguns são muito legais, muito bom, né? Sobre como hoje, a base de dados de um FM hoje, ela funciona como um auxílio para departamento de análise de conteúdo de adversários, de jogadores. Roberto Firmino no Hoffenheim é um dos principais exemplos disso. Tem alguns clubes que trabalham usando a base de dados do FM, que é um exemplo mundial. É difícil ter um clube hoje que tem um departamento de observação melhor do que a base de dados do FM. Destruiu casamentos também, né? Também, muitos. De madrugadas, virando... Na Inglaterra, de gente que na hora do casamento a mulher colocou motivo. Football Manager. Por quê? Porque assim, era viciante.
principalmente os jogos mais antigos, que tinham realmente uma jogabilidade mais fácil, você não tinha mais simples, né? tantos detalhes, você não tinha que montar tanto treino, por exemplo, e dar com jogador por jogador. Então, eu fiz isso, o Rafa fez isso, o Bertozzi fez isso. Virar madrugada. Virar madrugada mesmo. Você não consegue parar de jogar. Você quer uma partida atrás da outra, aí você já muda de temporada, já pensa nos reforços. Eu fiz, inclusive, para a saudosa revista Trivela, última edição da revista Trivela, aliás. Foi a última edição. Eu fiz uma matéria jogando Football Manager por 24 horas. Nossa, caramba. Comecei num dia, terminei no outro e virei 24 horas seguidas jogando. Seguidas como? Direto, jogando, sem parar. E aí o desafio foi futebol brasileiro. Falou, não, vamos fazer uma coisa de futebol brasileiro então. Peguei o Bahia na segunda divisão e subi com o Bahia para a primeira divisão. Eu lembro até de um jogo histórico contra o Guarani, que eu tinha que ganhar o jogo, tomei o empate, eu conseguia virada no finalzinho do jogo. Tem a matéria da revista Trivela, eu vou estar na casa da minha mãe, tá em Campinas. Então eu vou... Para as próximas edições do Corujão, eu vou resgatar essa matéria. Aliás, vamos fazer um... Não. Dá pra pensar. Vamos abrir isso aqui? Acho que primeiro o pessoal pode, nos comentários, contar suas sagas de CM, seu time preferido. Né, que é muito legal. Porque isso que o Gustavo falou, tem essas metas, né? E como que assim, claro que a jogabilidade do CM0102 é legal, mas quando você pegava a manha também, o mais legal começava a ser você pegar um time muito lá embaixo e subir nesse time. Então, eu tive um save com o Steven Age lá, pegando na 4ª divisão, pegando na Conference ainda, se não me engano, e tentar ir subindo e tal, e fazer o time virar poderoso, dominar a Europa, e isso é muito legal de fazer também, né? E a gente pode fazer o seguinte... Se esse assunto, CM/FM, interessa ao pessoal, aí quem vai dizer é você aí? Você. Quantidade de curtidas. Não só curtidas, comentários. O pessoal pode falar aí. Vocês querem mais vídeos? 10 mil curtidas. E aí vocês podem falar, vocês querem mais vídeos sobre o assunto? Porque aí a gente pode desenvolver tanto as nossas histórias, e aí cada um pode contar saves específicos, Sim. Ou numa dessas, até criar um desafio de uma saga nova, de uma série nova para dentro do Corujão. série a gente especial. falar sobre FM, CM, pode ser em diferentes versões do jogo, e a gente de repente começar jogos novos, cada um em uma liga, em um tipo diferente de jogo, para ir passando os relatos, mostrando como tem sido a Seria demais, montagem. Não resisti muito tempo, vocês vão fazer eu entrar nesse negócio. Olha, vale a pena. Nossa, vale demais. E assim, e o mais legal é você pegar depois de um tempo e ver onde vão dar as lendas do FM e do CM. Por exemplo... Quantos jogadores a gente descobriu no CM, né? Por exemplo, o FM 2007, ele é muito curioso porque ele tem uma geração belga e uma geração colombiana. A geração belga depois vingou, Sim. né? Mas que teve gente que virou monstro mesmo, tipo Company, e teve gente que o Van den Borre era um monstro, né? O defensor belga, até jogou na Fiorentina no tempo, enfim, rodou bastante, mas não virou nada. Geração colombiana... Foi em 2007 que o Roncato virava um... Evandro Roncato, o Guarani, você contratava no Guarani. O Michel Schmoller do Figueirense também, que ficava muito bom. Eu até fui pesquisar a biografia dele, ele jogou num monte de time aí, ficou... Tá em Santa São Catarina, várias lendas. Eu lembro muito do Guarim no CM. Então, a geração colombiana. Exato, o Guarim era goleiro Libes absurdo. Arenas, era Isso. monstro também. Se contratava lá no Envigado. E Sherman Cárdenas. Isso, Sherman Cárdenas E eu já tive também. a dura missão de torcer na vida real pro Sherman Cárdenas. É uma grande decepção, cara. E tem outras lendas Inclusive que passaram. as falsas, né? Sim, Anatoly Todorov, por exemplo. Esse era verdadeiro, mas... Tomadeira, né? Nossa, Tomadeira, Tomadeira, né? esse eu formei um ataque. Cigalco. Eu formei um ataque no Atlético de Madrid, Anatoly Todorov com Fernando Torres, inesquecível, meu. Então, as minhas... eu acho que os meus grandes vícios, e eu até costumo falar, muita gente me manda mensagem sobre isso no Twitter, e eu costumo falar, eu larguei o vício por uma questão de saúde, de assim, prioridades, porque eu tenho dificuldade para administrar. E no CM, o 2001-2002 foi o mais marcante para mim durante muitos anos, mas foi no FM 2012 que foi o último que eu parei de fato para jogar, que eu tive a minha maior saga. Foi quando eu peguei o Dorchester Town, que era o candidato à última posição naquela previsão antes de você assumir o time. Ele era o candidato à Coisas última da imprensa, posição da 6ª divisão inglesa. E eu peguei o Dorchester Town e resolvi encarar o desafio e
levei o jogo. O save tá parado lá por volta de 2053, mais ou menos. E eu tive... Tá salvo ainda? Tá, tem lá. Dá pra olhar, então. De vez em quando eu entro, dou uma olhada, respiro fundo e falo, fala, não, não. eu não vou abrir isso aqui. E é de legal novo. pegar os new gens, né? Que são cada jogador que vai aposentando, eles vão criando novos pra repor, né? Você tentar descobrir quem que é, né? Quem que são os caras novos. Nesse com Dorchester Town eu consegui, eu acho que uma série ali de uns 8 ou 9 títulos de Premier League e tem umas 6 ou 7 Champions também. Demais, o negócio né? foi longe. Sabe que eu Uma invicta, uma Premier League invicta. Eu nunca fui muito de pegar os times nas divisões menores. Eu gostava de leste europeu. Tá. Então Ninguém sabe Poxa, disso. Mas olha só como são as coisas. Conseguia levar pra Champions, ganhava Champions. Tá. Eu tive um CSKA Moscou impressionante, por exemplo. É só no FM mesmo. Quantos anos tinha aqui, Fev? 25. Aqui em Fev não aposenta. Era aquele time. Fev no 2007 fica bom também. Os irmãos Berezutsky, o Inashevich na zaga, o Akin Fev no gol, o Zhirkov jogava como meio avançado, não tinha inventado ele na lateral esquerda ainda. Mas jogar por muito tempo CM e FM, usando times do leste, aumentou muito o meu conhecimento de jogadores, não necessariamente de times, mas dos atletas, dos elencos desses times. Serviu muito pra mim também. Não, e uma coisa que eu fazia, que além do vício na época de 2001, 2002, além do vício pelo jogo, eu tinha o hábito, isso eu sei que algumas pessoas têm até hoje também, eu fazia a minha própria atualização. Então era uma coisa maluca, porque eu tava o dia inteiro não, mas todo dia, de olho em transferências que tinham acontecido pelo mundo para ir lá no editor e botar. E aí, às vezes, eu começava um jogo novo e botava para simular um sair de férias ali, só para ver o que estava acontecendo. Será que tá mais real, tá menos real? Então eu tinha esse hábito também. Quando a gente estava na Trivela, eu e o Gustavo, a gente fazia o último dia da janela de transferências e os jogadores, né, mesmo de futebol manager, de FIFA, etc. Os caras ficam acompanhando, porque aí eles querem, no último dia, quando fecha a janela, é que eles vão começar o save, né? Eles vão começar um jogo novo já com a temporada toda atualizada. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente Qual tá foi com a maior bastante notificação? tempo aqui, Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram de tempo, de quanto tempo jogando? Ah, cara, assim, eu já Noites, eu já madrugadas. eu nunca fiquei 24 horas com o Gustavo, mas já joguei o dia inteiro, velho. Em época de férias de faculdade, assim. Tinha época que eu falava pra... Posso falar isso agora? Falava pra Pri que ia dormir, ficava até 6 horas da manhã no computador. Isso aí é direto, cara. Isso aí faz parte. Agora ela já sabe também. Não, eu tive sequências muito longas também, mas não de horas. Eu acho que parando pra jogar, eu não duvido que eu tenha passado tipo, uma semana inteira jogando umas 12 horas por dia. Não duvido, isso já deve ter acontecido. Não, porque tem aquela temporada que você tá, tipo, quarta de final da Champions. Você não vai parar, você não quer parar, você tá embalado. Cara. Você não A pode. forma tá boa, né? Você não quer parar. Você pensa até no medo do seu time perder o embalo. Agora, aí tem coisas que despertam a raiva, por exemplo. O computador esquentar e travar. Nossa, isso é coisa antiga, né? uma E aí coisa você perde clássica. jogo importante. O CM 2001-2002, ele é de uma época em que os computadores não estavam preparados para isso. Eu lembro que o continuar jogo do CM 2001-2002 era uma saga. Tem um amigo meu que costuma falar que ele lia livros durante o continuar jogo, porque ele apertava até o computador processar, dependendo da quantidade de ligas que você escolhia, dependendo do tempo, você vai e para pra Isso aí ver. tá me dando uma saudade. Não, eu escolhia 3, 4, por isso mesmo, senão o jogo ia não ficar dá. muito pesado. E o meu problema era esse, eu queria sempre selecionar um monte de liga do leste europeu, e aí eu me ferrava. Eu não ia conseguir jogar. Nossa, eu vou chegar em casa, aí vou ter que hoje, baixar agora, o CM. com os computadores de hoje, é uma maravilha, que o 02, 01, 02 é levinho pra hoje. Aí eu Voa, seleciono ele todas, voa. cara. É até engraçado, porque você clica e o negócio já pulou tudo. E aí é bom começar desempregado, né? Também tem isso. O 2001, 2002, eu cheguei a baixar há pouco tempo uma atualização que, na verdade, eu baixei lá para 2016 ou 2017 e esqueci que estava no computador. E agora, há poucos meses, eu resolvi entrar nele. Aí eu falei, eu tinha isso aqui e nem lembrava. E aí no 2001, 2002 eu dei uma jogada. Aí eu passei uma semana ou duas jogando um pouco mais. Foi o que eu comecei com o Voltaço. Eu até comentei na semana passada. E o futebol brasileiro é meio diferente, né? Porque era aquela transição de calendário, né? Então tinha regionais, só os estaduais eram só os principais. É verdade. Era bem diferente esse calendário. O Voltaço eu levei a final da Libertadores. Perdi pro Grêmio. Você contratou o Taribo Oeste livre, não? Não, porque não era Nossa, 2002. lembra? Já era ele era atualizado para começar
começar em 17. Putz! Então já é outra história. Mas eu tenho vontade de pegar o antigo, o 0102, para começar principalmente com os clubes italianos da época. Justo. A Lazio, a Roma. Eram elencos muito legais para jogar naquele período. Tanto é que, assim, voltando só pra atualidade, esse cenário que a gente tem agora de 3 times separados por 1 ponto, a última vez que aconteceu nessa rodada, 23ª, foi 2001, 2002. Né? E quem fez o serviço no final de semana? Quem fez? Ah, o Verona, né? É verdade. Temos, aliás, muitos pedidos pra gente trazer o Biratan Leal, né? Verdade, vamos trazer o Bira aqui um pedidos, dia. Tá feliz da vida o Biratan. Temos conversado muito com ele. Ele vai participar dos camisados, porque... imagina. 250 camisas dele lá, né? Mas olha, acho que a gente tem que reforçar o nosso pedido. Vamos lá. Vocês querem que a gente fale mais sobre CM, FM? Deixem aí aperte a um, saga, o time que você gostava de jogar, que nível de desafio. Se você quer que a gente Fale mais? fale mais sobre essas sagas especificamente, se você quer que a gente comece saves novos, isso vai acabar com a nossa vida, mas também. Mas tudo bem. Mas dá é um por um jeito. bom motivo. Aí você deixa o seu like, Deixa o seu se like, inscreve no se canal, inscreve. tem o link pros outros vídeos, né? E tem na playlist, na aba playlist, tá? Tem o link pros 4 vídeos também. Eu É tô isso. desacostumado com a jogabilidade atual, eu tenho... É muito Não, mas difícil. aí nada que Sabe 12 que- horas Não, intensas e assim, na semana. e FIFA passou a investir também no modo carreira, no modo técnico, né? E eu tenho o FIFA 2019 do Vitinho, meu filho, lá no Nintendo Switch. E eu comecei a jogar um com o Nottingham Forest. Mas é muito diferente, sabe? Eu sou meio das antigas ainda, então eu tô mais pra baixar Você jogava com a narração, com a CM002. narração mais rápido ou você gostava da tensão aí? Eu gostava do áudio da torcida, que tinha que ser no lento, no 2001, 2002. Acho que o primeiro jogo que eu fiz, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros foi com o Real Madrid, naquela época. E aí eu lembro que era até para conhecer o jogo, aí eu ficava numa tensão vendo os jogos com aquela narraçãozinha. Reticências e a torcida no fundo. Arrematou. Os tempos são outros. Golo, Hoje em dia golo, não dá pra ficar golo. jogando tanto desse Não, jeito, porque não. nós temos Eu tem que ser compromissos. rápido. Eu contratei o Minamino Profissionais. agora no meu Forest. Tá vendo? Boa sorte. Tô evoluindo, mas é muito diferente. É Então muito, deixa CM seus- e FM é 1000 vezes melhor. Deixe seus acho. comentários pra gente saber se criamos aqui a nossa... A gente faz uma Nossa saga aí, série né? dentro do Corujão. Boa. Certo? Fechou? Ou, se você quiser, nos outros episódios a gente fala mais do Futebol Manager. Certo? Certo. Fechou? Corujão!